Falamos agora de aposentadoria. O governo tem uma proposta de estabelecer uma idade mínima para se aposentar, 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Até o começo deste ano, essa idade era levada em conta para conceder a aposentadoria integral. O que muda se a nova proposta for aprovada é que todos os trabalhadores só poderão se aposentar quando atingirem essa idade mínima. Paulo Zanetti já está aposentado há 20 anos. Como sindicalista, defende a manutenção das regras atuais para a aposentadoria. Somos favoráveis à proposta 85-95 porque ela propicia ao aposentado, novo aposentado, sair com a remuneração que ele está ganhando no último dia do seu trabalho. Ele explica que é contra a idade mínima para se aposentar, que pode passar a 60 e 65 anos, principalmente porque atinge quem começou a contribuir mais cedo para a Previdência. Entendemos que aqueles que iniciaram mais cedo no mercado de trabalho têm o privilégio e a oportunidade de se aposentar no momento que atingirem 35 anos de contribuição. Para o empresário da construção civil e presidente do sindicato patronal, é preciso reformar a Previdência e rápido. Se você tem um aumento de expectativa de vida de 12 anos, as contas mudaram. Logicamente, as despesas da Previdência aumentaram. Então não pode se considerar mais a idade média, a expectativa de vida que você tinha antes e até a qualidade de vida que se tinha antes de uma pessoa que antes tinha 60 anos há 30 anos atrás com uma pessoa que tem 60, 65 anos hoje. José Eugênio é a favor de uma idade mínima para quem quiser pedir aposentadoria. O fato de se elevar para 65 anos a aposentadoria para os homens e para as mulheres em 60 anos, nós entendemos como sendo um avanço, uma questão que tem que ser realmente enfrentada para que nós não tenhamos depois um rombo insuportável da Previdência. No Paraná, são 1.800.000 aposentados, dos mais de 32 milhões em todo o Brasil. Carlos Roberto quer deixar a sala de aula e se aposentar, mas decidiu esperar mais 2 anos. Quer evitar o fator previdenciário e usar a fórmula 85-95. Com a possibilidade de poder aumentar e pegar o teto da Previdência Social. E todos os planos mudariam se fosse implantada já uma idade mínima para quem quiser pedir o benefício. É que Carlos tem 57 anos de idade e 33 de serviço. Teria que trabalhar mais 5 anos, já trabalho há 43 anos, trabalhar mais 5 anos para ter direito à aposentadoria. E sobre a aposentadoria, a gente conversa aqui no estúdio com um especialista em Previdência e Finanças Pessoais, Renato Folador. Bom dia, Renato. Bom dia, Karina. Como a gente viu na reportagem, é um assunto que causa muita polêmica, discussão e dúvidas também, né? Sim. Eu começo te perguntando, então, como que ficou a aposentadoria com as novas regras? Pois bem, essas regras aprovadas, elas são uma alternativa ao fator previdenciário. Quer dizer, o fator previdenciário continua a existir, mas todos nós sabemos, ele penaliza quem se aposenta com pouco tempo de contribuição e pouca idade. Então foi criada a fórmula 85-95, progressiva até chegar a 90-100. Significa o seguinte: somado o tempo de contribuição e a idade, a mulher que atingir 85 e o homem que atingir 95 vão poder se aposentar com a integralidade. Aqui uma observação: na verdade a integralidade não é o último salário, é a média dos 80% melhores salários desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Uma segunda observação: não existe ainda idade mínima para se aposentar no Brasil. Por exemplo, uma mulher com 35 anos de contribuição e 50 de idade pode se aposentar. Também uma mulher com 36 anos de contribuição e 49 de idade poderia se aposentar pela fórmula 85. Então não existe ainda idade mínima para a aposentadoria. E permanece a carência de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Então nós chegamos num determinado momento em que as pessoas que estão próximas de atingir este numeral 85 a mulher e 95 homem, elas vão retardar a aposentadoria. Vão esperar um pouquinho mais. Vão esperar porque elas vão ganhar supostamente a integralidade, ou seja, não vão ser penalizadas pelo fator previdenciário. Então nós teremos uma economia no curto prazo, 4 ou 5 anos, só que todas essas pessoas que postergarem a aposentadoria vão ganhar o máximo possível por 30 anos, que é o período que é a expectativa de sobrevida
de uma pessoa, segundo o IBGE, quando ela se aposenta aos 54 anos, que é a idade média de aposentadoria no Brasil. A implantação da idade mínima é necessária, Renato? Pois bem, você conversando comigo e olhando para mim, os telespectadores também, você acha que eu estou incapacitado para o trabalho? De forma alguma. Pois é, para a Previdência Social, sim. Eu me aposentei recentemente com 58 anos. E como eu sou um especialista em Previdência, eu sei que a minha aposentadoria no INSS, se eu aplicar ela integralmente por 10 anos numa Previdência privada, eu vou conquistar uma outra aposentadoria equivalente em reais a que eu levei 35 anos para construir no INSS. Então isso é um equívoco. Para você ter uma ideia, só 4 países no mundo não têm idade mínima para aposentadoria. Brasil, Irã, Iraque e Equador. Quer dizer, olha a nossa companhia, né? E todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, os países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, têm uma idade de aposentadoria de 65 anos. Para ser mais específico, 64,2 anos. E com casos extremos, quer dizer, o Chile aqui do nosso lado, 67 anos, a Argentina 65, os Estados Unidos 66, o Japão 69, a Coreia do Sul 70, o México, que é um país economicamente equivalente a nós, 71 anos. Então não existe uma hipótese de você ter uma previdência social equilibrada se você não estabelecer uma idade mínima. Só nos últimos 13 anos nós aumentamos em 5 anos a expectativa de vida. Hoje quem chega aos 55 tem uma ampla probabilidade de viver até os 85. Então contribui um homem em 35 anos e fica outros 30 aposentados. Não existe como você lutar contra a demografia. É uma regra simples. Vive mais, tem que trabalhar mais. Ou receber menos, que é o que está acontecendo hoje. Renato, você acredita que esses seriam os principais argumentos que o governo deve usar para conseguir apoio tanto no Congresso quanto junto a sindicatos para fazer essa reforma? A sociedade brasileira é uma sociedade consciente, bem informada. A tecnologia hoje nos permite ter conhecimento de tudo que está se passando, não só no país como fora. Todos nós observamos o envelhecimento da população brasileira. O que do ponto de vista, né, de saúde, de vida, é fantástico, mas do ponto de vista de previdência, se nós não fizermos diríamos assim, uma atualização, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o que existe hoje. O governo finge que paga uma aposentadoria, porque ela já foi de 20 salários, hoje é de 5,9 e vai se estabilizar em 3 salários, e o trabalhador finge que para, porque ele se aposenta, aumenta a renda, porque ele usa a aposentadoria do INSS como um segundo salário e continua trabalhando. E aí vem a reclamação de que ele, continuando trabalhando, ele estaria contribuindo para o INSS e teria direito a um complemento de aposentadoria, com o que eu concordo plenamente. O artigo 201 da Constituição é claro quando ele diz equilíbrio financeiro e atuarial. Pelo fator previdenciário, é uma conta de resultado zero. O que você contribuiu tem que receber. Hoje não é o que acontece. Você contribui, recebe rigorosamente o que contribuiu na primeira aposentadoria, mas como continua a trabalhar e contribuir, você teria que ter um recálculo, que é a chamada desaposentadoria. Isso que eu ia te perguntar, né? O projeto dessa chamada desaposentadoria que foi vetado pelo governo, você acredita que ele não está descartado completamente? Absolutamente. A presidente vetou um item da medida provisória quando foi transformada em lei. Mas a desaposentadoria, nós temos 400 mil ações já na Justiça, muitas com vitórias em instâncias inferiores, e ela agora está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal. O relator, que é o ministro Marco Aurélio Mello, já deu parecer favorável, quer dizer, está uma tendência, não terminou a votação, porque a ministra Rosa Weber pediu vistas. Mas com a minha experiência e olhando a Constituição Federal, eu acho que no ano que vem nós deveremos ter a aprovação da desaposentadoria. E aí eu falo o seguinte, quer dizer, nós poderíamos usar como moeda de troca. Você implanta a idade mínima, o que teoricamente seria um ônus para o trabalhador, mas você dá a desaposentadoria propiciando que aqueles que se aposentam e continuam a trabalhar, depois dos 60 anos, a cada 5 anos, poderiam pedir o recálculo. Esses são os principais benefícios para o contribuinte? São os principais e os mais reivindicados, né? Porque o governo não pode se apropriar, o INSS não pode se apropriar de um recurso que é teu, segundo a Constituição Federal. Quer dizer, você se aposentou, continuou a trabalhar, você é obrigada, compulsoriamente tem que recolher para o INSS. Agora, esse dinheiro não pode ficar com o INSS.
Não é um imposto previsto em lei. Mais do que justo, né? Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio do Bom Dia Paraná. Bom dia, Karine. Bom dia.